Meus irmãos, eu quero meditar com vocês em rápidas palavras. Pode permanecer sentado mesmo, assentados? Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 8, o versículo de número 32. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 8, verso 32. O texto diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A minha mãe diz que a mentira, o engano, ele só prevalece até o momento em que a verdade chega. Quando a verdade chega, a mentira, o engano, a prisão, ela precisa desocupar o espaço. A humanidade, ela vive constantemente enfrentando um grande desafio, que é o desafio de querer conhecer a verdade. A mentira, ela aprisiona, ela trava o ser humano. Aconteceu um episódio alguns anos atrás, lá na terra denominada Mesopotâmia, lá no Éden. Lá no Éden, a serpente conseguiu furar o bloqueio e conseguiu estabelecer um vínculo de relacionamento com o primeiro casal. Esse primeiro casal, todos nós conhecemos por nome, Adão e Eva. Existia uma ordem imperativa dada por Deus àquele casal, dizendo: de todas as árvores que existem no jardim, você pode comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, ela entra e induz e convence Eva a comer do fruto que Deus tinha dito que não comesse. Eva come, compartilha com seu esposo. Essa ação gerou na humanidade um distanciamento do seu Criador. A partir daí, o ser humano começou a viver uma grande mentira. Uma grande mentira. E isso tem sido alimentado por anos, décadas, centenas de anos, milhares de anos. O ser humano, ele teve que se afastar da presença de Deus em razão da desobediência, do pecado. Percebam que quando diz pecado, ou vou melhorar um pouco, quando diz aquilo que não pode, aquilo que não deve, percebam que há um desejo dentro de nós de fazer. Por causa da curiosidade, o desejo de saber se aquilo procede ou não. Vou dar um exemplo. Pega uma caixinha
coloca nada dentro dela, lacra essa caixa e entrega na mão de algumas pessoas e diz: não abra. Boa parte não vai resistir, vai abrir, porque quer saber o que tem dentro daquela caixinha, de tão especial que não pode ser visto. E dentro dessa perspectiva, foi o que aconteceu lá no Éden. Porque na verdade Adão e Eva estavam passando por uma prova, um teste. E eles não tiveram paciência e acabaram cometendo um grave erro. E o ser humano passou a viver uma grande mentira. Só que o nosso Deus, quando Ele forma o homem e coloca no jardim do Éden, esse mesmo Deus já estabelece o plano e o projeto de resgate desse homem. É por isso que Jesus está dizendo aqui, João registra em Mateus 8, em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. A verdade, ela é libertadora. A verdade é libertadora. Enquanto nós estamos vivendo na mentira, o coração não vive em paz, por mais que nós talvez não conheçamos tão de perto a verdade. Mas quando Deus foi formar o homem, Ele já coloca no homem, na alma do ser humano, a habilidade de discernir aquilo que é certo e errado. Deus coloca no ser humano. Então, mesmo sem conhecer a verdade absoluta da palavra de Deus, esse ser humano já sabe que muitas coisas são erradas. Vou dar um exemplo. Qualquer ser humano sabe que mentir é errado, roubar é errado, matar é errado, se prostituir é errado, falar mal do próximo é errado. Nós sabemos isso. Agora, o que precisamos fazer na verdade é buscar essa verdade que diz respeito à nossa salvação. A salvação que liberta, que transforma, que modifica. Lembro-me de uma viagem que fiz não muito tempo ao estado do Maranhão. Fomos em um velório de um parente da minha esposa. E quando eu cheguei lá tinha as rezadeiras, aquelas que colocam a vela na beira do caixão, que coloca a vela depois que sepulta a pessoa. E aí eu conversei com uma outra pessoa a respeito daquilo, e ele disse: aqui é uma tradição da região, é uma tradição da família. Tem que rezar e colocar uma vela acesa. Qual é o propósito dessa vela? Alumiar o caminho dessa alma. Qual é o propósito dessas muitas repetições? Qual é o propósito de pedir perdão dos pecados repetidas vezes, depois que aquele já faleceu? É por isso que nós precisamos buscar, à luz da Bíblia, compreender o plano de salvação. Jesus já pagou um alto preço por todos nós.
E as escolhas que precisamos fazer para ter acesso ao céu, temos que fazer enquanto estamos respirando. Essa decisão de ir para o céu ou de não ir para o céu, não cabe às pessoas que vão ficar vivas depois que eu morrer. É eu que preciso tomar a decisão para qual destino a minha alma vai seguir depois que os meus olhos se fecharem. Jesus, ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para resgatar as almas dos pecadores que estão e estavam aprisionadas pela mentira de Satanás. A Bíblia diz que o inferno, ele não foi feito para o homem. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Só que existe um agravante nesse processo. Apesar do inferno não ser feito para o homem, muitos homens vão para o inferno, não em razão do pecado, mas em razão de negar a Cristo. Porque o pecado não tem força de lançar o homem no inferno, mas a rejeição a Cristo é capaz de lançar o ser humano no inferno. Isso é meio assustador para a gente, dizer que o pecado não tem poder de me lançar no inferno. Realmente não existe poder. Jesus disse: temei aquele que pode lançar tanto a alma quanto o corpo no inferno. Está falando dele. Agora, quando eu entendo que Jesus pagou um preço na cruz do Calvário para me libertar das prisões de Satanás, e eu reconheço Ele como Senhor da minha vida e Salvador da minha alma, as cadeias caem, e o meu espírito vai viver, a minha alma vai viver, porque nós temos um endereço. O nosso endereço fixo não é nessa terra. Nós viemos de Deus e para Deus precisamos retornar. Só que no período em que eu estou nessa terra, eu preciso fazer as minhas escolhas. Sou eu que defino o caminho que a minha alma vai tomar logo após a minha morte. A Ave Maria, os santos que muitas pessoas acreditam, não tem poder para libertar as pessoas. Poder só Jesus tem. Só Jesus pode transformar a nossa vida. Quem era nós? Quem era o Dionilson alguns anos atrás? Quem era Neumann? Vocês já me contaram a história de vocês. Quem era Giovanni algum tempo atrás? Quem éramos nós algum tempo atrás, antes de tomar essa decisão, e decisão que mudou a nossa vida e mudou a nossa história? Quando nós aceitamos a Jesus, nós conhecemos a verdade, e a verdade foi libertadora para a nossa alma. Nós vivíamos escravizados. Tem pessoas que vivem escravizadas no vício do álcool, no vício das drogas, no vício do cigarro, na prostituição, no roubo, na mentira e outras coisas mais. Mas quando aceita Jesus como Senhor da sua vida, ela tem força dada pelo Espírito para vencer todas essas amarras e vai viver uma vida digna diante do Senhor Jesus Cristo e da sociedade. É assim que funciona quando nós aceitamos a Jesus. Mas não basta aceitar Jesus apenas como Salvador da minha alma. Eu preciso aceitar Jesus como Senhor da minha vida.
E como Senhor da minha vida, eu vou procurar fazer exatamente aquilo que a palavra de Deus me orienta. Se eu roubava, não vou roubar mais. Se eu mentia, não vou mentir mais. Se eu prostituía, eu não vou prostituir mais. E assim sucessivamente. Por quê? Porque eu estou agora seguindo os passos daquele que morreu na cruz do Calvário para me dar salvação, para libertar a minha alma. Eu estou falando para você que nós precisamos mudar de vida. Eu preciso entrar nessa de cabeça. Eu não posso ser crente pela metade. Eu não posso dizer que hoje eu sou crente e amanhã estou assim mais ou menos. Hoje eu estou fiel, mas amanhã eu estou não tão fiel assim. Eu preciso tomar uma decisão radical na minha vida. Se eu quero esse ano de 2024 viver o extraordinário de Deus na minha vida, eu preciso tomar uma decisão radical. Que decisão é essa? De buscar essa verdade todos os dias para que haja libertação da minha vida por completo. Porque às vezes estou dizendo que eu sou livre, mas eu continuo mentindo. Aí eu digo que sou livre, mas eu continuo fazendo aquilo que eu sei, que prejudica a minha salvação, que prejudica a minha caminhada de fé. Eu preciso tomar uma decisão radical na minha vida. E com isso eu gostaria de convidar você, igreja, e todos os nossos irmãos que estão aqui, para tomar uma decisão radical na vida. Que decisão é essa? De seguir a Cristo como deve. De seguir a Cristo como Ele me orienta por meio da sua palavra. Eu preciso servir e seguir a Cristo com todas as minhas forças, com toda a minha energia. Lutar todos os dias. A palavra do Senhor diz que o pecado está diante de nós todos os dias. Mas cabe a nós abrir a porta para ele entrar ou deixar a porta fechada. Essa semana que terminou ontem, iniciou outra hoje. Mas essa semana que terminou ontem, como foi o seu proceder? Como foi o seu proceder? Se você tivesse a oportunidade de sentar agora diante de Jesus, para que Ele pudesse fazer uma avaliação da sua pessoa, o seu comportamento dessa semana, e dizer assim: senta aqui, deixa eu conversar com você. Essa semana, me fala, como é que você passou ela? Quando você estava sozinho, lá no seu quarto. Quando você estava sozinho dirigindo o seu carro. Quando você estava sozinho no banheiro da sua casa. Quando você estava sozinho lá navegando nas redes sociais e nas internets da vida. Como foi a sua semana? Não adianta eu viver uma vida dizendo que sirvo a Deus, mas as minhas ações dizem ao contrário. Porque não é o pastor que vai te levar para o céu, não é o pastor que vai evitar o pecado chegar na sua vida. Não é o pastor. Quem vai evitar o pecado atingir a sua vida é você mesmo, quando fecha a porta para o pecado. E o seu comportamento é quem vai ditar o rumo da sua alma logo após a morte. Finalizo essa palavra lhe fazendo uma pergunta. Se você puder responder: qual é o dia que a lâmpada da sua existência será desligada? Quem sabe aqui?
qual é o dia que a lâmpada da sua existência será desligada? Alguém sabe? Claro que não. Nós não sabemos. Tem pessoas que têm privilégio. Essas irmãs aqui que sentam à minha direita são privilegiadas. Já passaram da casa dos 70. E nós? Será que vamos ter o mesmo privilégio? Porque nós não sabemos que dia nós vamos embora dessa terra. Pelo menos até onde eu conheço, quem morre não é só pessoas idosas. Não é. Tem crianças morrendo quando sai da madre. Tem adultos morrendo, tem jovens morrendo, tem adolescentes morrendo. Nós não temos como segurar essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo para que você possa procurar a verdade, para que você possa conhecer essa verdade enquanto você está respirando. Porque daqui a pouquinho vai ser apagado a lâmpada da sua existência. Vai ser desligada essa lâmpada. E depois que ela for desligada, não existe nenhuma possibilidade de você mudar o destino. Tem que ser feita enquanto está vivo. Que Deus nos abençoe. Que possamos compreender essas coisas. Que possamos compreender essas coisas. A vida é boa, é excelente. Tem gente que diz que beber, que ir para as baladas, que viver lá fora é bom demais. Mas é porque não experimentou ainda a presença real do Senhor Jesus. Não experimentou ainda a liberdade na alma. Ainda não experimentou, porque o dia que experimentar, vai entender que não tem balada, que não tem nada, que não tem cachaça, que não tem nada melhor do que a presença de Deus.